Quero convidar você a abrir no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículo 17. Nós estamos hoje fechando a nossa série As Marcas do Ministério da Igreja dos Últimos Dias. E esse texto de Lucas 1,17 diz o seguinte: E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos ler a última frase juntos? E habilitar para o Senhor um povo preparado. Seja assim. Teu Espírito tem a liberdade de preparar a cada um de nós para esse encontro com o Senhor. Que Teu Espírito passeie sobre este lugar e fale com cada um, em nome de Jesus. Amém. Essa série nós iniciamos depois de ter feito um PCA com a nossa liderança. E foi a primeira pregação que eu fiz lá no Novo Espaço, sobre 3 marcas que a igreja dos últimos dias vai carregar, vai experimentar. Nós tratamos aqui, primeiro foi a marca do poder do Espírito, porque o texto bíblico diz: irá diante dele do poder do Espírito. E isso aconteceu com Eliseu, isso aconteceu com o profeta João Batista. Malaquias 4, versículo 5, tem o mesmo texto, fala da mesma coisa. E há uma profecia sobre este acontecimento. O profeta Eliseu, Malaquias proclama, e João Batista, ele desenvolve seu ministério nesta mesma dinâmica. E logo em seguida a igreja do Pentecoste, que recebe o Espírito Santo, também ela proclama o Evangelho no poder do Espírito. Essa é a primeira marca. A igreja dos últimos dias, e você deve entender que os últimos dias é desde quando Jesus foi assunto aos céus, a partir dali nós iniciamos os últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. Marca do poder do Espírito. A segunda marca é a conversão. Porque no texto de Malaquias e no texto de Lucas 1,17, Malaquias 4, 5, diz que ele irá converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais e o ímpio à prudência dos justos. Então aqui é uma outra marca da igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias tem que ser, primeiro, uma igreja convertida. Segundo, a igreja dos últimos dias tem que ser uma igreja que proclama, que prega sobre conversão. Conversão nesses 2 aspectos: convertei-vos do caminho mau, convertei-vos da imoralidade, convertei-vos da corrupção, convertei-vos da malandragem, convertei-vos das injustiças. Então essa proclamação, ela é antiga. A pregação de João Batista era esta: arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor. A pregação de Jesus é esta: convertei-vos e salvai-vos dessa geração maligna. A pregação de Pedro após o Pentecoste é essa: convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então é uma tônica da igreja dos últimos dias, pregar, falar sobre conversão. Mas também usar esta tônica de converter-se ao Senhor, mas converter no âmbito da família. Nós temos que proclamar e viver isto. Eu fiz 2 casamentos ontem e eu destaquei já nos 2 outros cultos de hoje como é diferente você fazer um casamento em cujas famílias existem estrutura. Quando não teve divórcio, é isso que eu quero dizer. Então, quando os pais do noivo, os pais da noiva são o mesmo. Não houve mudança. Eu já fiz casamentos e há um clima muito diferente quando tem os pais do noivo, são 4 pessoas agora. O pai com uma outra pessoa, a mãe com uma outra pessoa. Do lado de cá também. Há um clima espiritual muito estranho. Agora, quando vem de uma estrutura, você já percebe aquilo de uma outra ótica. Parece que flui as coisas. E é isso que o Senhor está dizendo. Converter o coração dos pais, dos filhos, valorizar a família. Eu sei que você talvez antes de conhecer Jesus possa ter experimentado algumas decepções e passado por uma situação de separação, de divórcio. Mas se você é cristão, em nome de Jesus Cristo, jamais cogite isso na sua cabeça. Vocês não sabem o estrago que vocês provocam na vida dos seus filhos. Porque é diferente isso. Então a gente fica feliz quando você está celebrando um casamento e vê os pais que já têm 20 anos, 30 anos de casados, com seus filhos sendo apresentados. E é esta pregação que os últimos dias da igreja tem que ser marcado.
Agora nós vamos hoje tratar de uma terceira marca, porque continuando nesse texto, nós vamos perceber que o contexto geral, tanto da profecia de Malaquias, quanto essa profecia do anjo a Zacarias, o pai de João Batista, falando acerca do filho que iria no poder do Espírito, nós estamos percebendo que eles vão falar de uma terceira coisa, que é esta que vocês mencionaram: habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos dizer juntos? Habilitar para o Senhor um povo preparado. A própria frase já dá 4 subdivisões, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos de novo. Habilitar para o Senhor. São os 4 pontos da nossa mensagem, vai ficar fácil de você gravar isso. Esse povo preparado tem a ver com a ideia do que é que Deus espera da igreja. Lá no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus vier se encontrar com a igreja, o que é que Ele quer ver na igreja? O que Ele espera da igreja? São essas 4 coisas que eu quero mencionar. Vamos falar em primeiro lugar do preparo. O texto bíblico usa a palavra habilitar. Na verdade, são 2 palavras aí que parecem. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, habilitar e preparado, elas parecem iguais, mas não são. E eu queria que distinguisse da seguinte forma: o habilitar significa o preparar, o processo de formação, o processo de preparação. E o texto aqui, preparado, para mim, na tradução grega, a melhor tradução seria certificado, habilitado. Porque quando você passa por um processo de formação, chega lá no final do processo de formação, você tem a habilitação, a aptidão, você tem a certificação. Então, o texto diz assim, que o Senhor estaria preparando um povo para o Senhor habilitado, certificado, e é esta a ideia que nós queremos trabalhar. Mas aqui o preparo está relacionado com a formação. Deus está dando dons à igreja para que ela se trabalhe no crescimento, na edificação do corpo de Cristo. Habilitação requer propósito. Então a pergunta é: para que este preparo? Porque eu vou me preparar em qual área da minha vida? Onde que eu quero chegar? Se você quiser ser um bom profissional, você tem que fazer o seu currículo e você tem que preparar na sua formação acadêmica na sua universidade. E fora isso, você tem que dar sequência depois. Os pastores da Igreja Presbiteriana Independente são obrigados a fazer, de 2 em 2 anos, tem a nossa programação de aperfeiçoamento pastoral, para a gente estudar e ler algumas coisas, porque você nunca deve parar. No nosso ministério aqui interno, na equipe ministerial, nós estamos sempre exercitando isso, o preparo, estimulando. Mas seja em qualquer área, seja na área física, você tem que, se quiser ter uma boa saúde, se preparar. Na área intelectual, você tem que ler boas coisas, tem que ler pensadores. Você, na área emocional, tem que estar preparado. Então, no processo de preparo emocional, nós temos até que fazer isso com os nossos filhos, porque tem muitos pais que querem salvaguardar, proteger os seus filhos, e falar: olha, eu não quero que eles sofram intempéries emocionais, e poupa-os de sofrimento. E não é bom. Perda, os filhos têm que aprender a viver com perdas. Os filhos têm que aprender a viver com escassez. Papai não tem dinheiro para comprar esse Danone hoje. Eu quero chocolate. Papai não tem, mamãe não tem. E agora mas eu queria ter. Não tem, filho. Seja grato com aquilo que você tem. E trabalhar com as emoções. Então há um processo no âmbito familiar que nós cuidamos disso. Então para quê? E no espiritual, para que eu preciso ser preparado? Para ser certificado diante da presença do Senhor o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Mas a outra pergunta é: em quê? Porque para onde você quer chegar, que conteúdo você precisa assimilar? Se você tem um plano acadêmico para a sua vida, se você quer fazer um currículo para a sua história, fazer uma grade, você vai ter que preparar em algumas matérias, depois fazer algum estágio e depois estar habilitado. É assim que funciona. Então, quando você olha para o aspecto espiritual, é a mesma coisa. Quando você pensa na volta de Cristo, então como é que eu devo me apresentar no dia que Jesus voltar? É essa a pergunta. E isso se aplica em várias áreas da sua vida. Eu tenho percebido que as pessoas não se preparam, por exemplo, para a aposentadoria. Muitos não se preparam e chegam lá, ficam dependendo de filhos. Esses dias atrás atendi uma senhora e ela estava em crise. Falou: e agora? Eu estou vivendo junto com a minha família da minha filha, e lá não me sinto bem, e eu queria ter a minha casinha. A senhora tem dinheiro? Não. A senhora tem condições? Não tem. O que a senhora tem que fazer? Aguentar. Mas o que faltou? Um preparo para a aposentadoria.
Uma pessoa que se programou, e você deve pensar assim: o que é que eu estou fazendo hoje no processo de formação minha para que eu chegue lá na certificação e as coisas estejam mais resolvidas e alinhadas? Agora, a habilitação requer disciplina. Na verdade, são 3 coisas importantes quando você está no processo de preparo. Eu diria que são a dedicação, a disciplina e a paciência. Porque você que está num processo de formação, eu estou fechando uma pós-graduação, agora entrou no TCC, se eu não tiver disciplina, se eu não tiver paciência, se eu não tiver dedicação, eu chuto o balde. Se você não fizer na sua vida, no seu processo de formação, alguma coisa que trabalhe com a sua dedicação, o seu empenho, reserva aquilo com propósito. Se você não tiver paciência para esperar, como os lavoureiros esperam, esses dias atrás, o milho safrinho estava pequeno, mas agora você vê ele crescendo, e o agricultor é um símbolo desta ideia de dependência, de paciência e de disciplina, porque tem que aguardar. É assim no nosso processo. O Senhor Jesus irá voltar. E você precisa estar pronto. Portanto, nesse processo, enquanto Ele não vem, como você se prepara? O que você faz? Sabem vocês que muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, não estão preparados para o encontro com Jesus. E você vai encontrar com Jesus de 2 formas. Quais são? Ou através do arrebatamento da igreja, ou através do morreu. Essas são as 2 únicas formas de você encontrar com o Senhor Jesus. Agora, as pessoas, elas têm medo desse momento. As pessoas não se preparam para este momento. Não estão preparados para morrer, as pessoas não estão preparadas para experimentar o arrebatamento e aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu estava ouvindo um audiolivro de cultura de oração, e ele fala de que, e há um texto de Paulo, a igreja dos últimos dias, ela pode abreviar a vinda do Senhor Jesus Cristo através da sua grande expectativa. E nós podemos, Maranata, declarar: vem Senhor Jesus, para abreviar. Você que está vendo um mundo podre, um mundo corrupto, um mundo fugaz, um mundo perverso, um mundo imoral, um mundo decadente, nós queremos aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que há 2 profetas que me chamam a atenção. Primeiro é Amós. Amós, trazendo uma palavra ao povo de Israel, lá no capítulo 4, versículo 12, ele é usado por Deus para dizer o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara. Você está no processo de formação. Você hoje tem tempo para preparar a sua vida, para formar a sua vida espiritual, para progredir na sua fé. Então prepara para encontrar com o Senhor teu Deus, porque vai ter esse dia X de encontro com o Senhor. Mas não só ele, porque quando você olha para o profeta Isaías, num encontro que ele tem com o rei Ezequias, ele diz o seguinte, usado por Deus: põe em ordem a tua casa, porque amanhã morrerás. O que ele está dizendo em outras palavras? Ezequias, você tem que estar preparado para morrer. Ezequias faz uma oração, fica muito triste com esse veredito de Deus, e o Senhor lhe prorroga esse prazo para 15 anos. Mas não é assim que acontece com todo mundo. Então você tem que botar em ordem a sua casa. Então esse é o preparo. Não deixe para preparar amanhã, quando você tiver mais tempo, quando você tiver criado seus filhos, quando você tiver se aposentado, quando você for mais velho, aí eu vou preparar minha vida para encontrar com o Senhor Jesus. Não, é hoje. Esse processo, você está no processo de formação. Mas a segunda coisa que marca esse povo preparado é o aspecto do propósito. Porque quando eu leio no texto habilitar, que é preparar para o Senhor, eu estou falando de propósito. Tem 3 perspectivas ou formas de você viver. Ou você vive para si, ou você vive para os outros, ou você vive para Deus. A Bíblia deixa claro isso. Por exemplo, viver para si, em 2 Coríntios 5,15, diz o seguinte: que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu, por eles morreu e ressuscitou. Até Jesus conta a parábola de um fariseu que foi ao templo e orava com mãos erguidas: eu não sou que nem os publicanos, os pecadores, eu dou dízimo, eu faço isso, eu aconteço, eu jejuo. E a Bíblia deixa registrado Jesus nas seguintes palavras: e esse homem orava de si para si mesmo. Então você pode viver nessa perspectiva de viver para si, para o seu bel prazer, para a sua alegria, para a sua felicidade, viver para os seus encantos, viver para os seus sonhos, viver para os seus projetos. Não que seja errado ter projetos e ter sonhos, mas quando você vive exclusivamente para isso, até para a sua família, você sai dessa direção de Deus que é viver para Ele.
Mas tem outros que vivem por os outros. E a gente encontra também fundamentação bíblica desse tipo de comportamento. Quando você olha lá para Efésios 6, 5, Paulo está dizendo dos servos que servem os seus senhores, e ele orienta os servos dizendo assim, que você tem que fazer isso não servindo à vista para agradar aos homens. Ele está dizendo, filho, você não tem que fazer as coisas para ficar mostrando para o seu pai, porque quando o pai e a mãe estão perto, é um comportamento, eles saem de cena, o filho se comporta de outra forma. Mas isso não é só no âmbito familiar, tem alguns funcionários que são assim, na frente do chefe, um comportamento bonito, lindo, mas quando o chefe sai, o rataiada faz a festa no ambiente de trabalho. Então ele está dizendo, você tem que fazer não para agradar a homens, não para agradar o chefe, não para agradar o pai e a mãe, você tem que fazer, e aí entra a perspectiva certa, fazer para Deus. Por isso que ele diz, o propósito é preparar um povo, ou preparar um povo para o Senhor. O propósito é esse, tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, como que para o Senhor, e não para homens. Não vou fazer para mostrar às pessoas, o meu líder da célula, não vou fazer para mostrar para o pastor, eu vou fazer para Deus. Sabe que um laboratório para mim experimental da igreja hoje tem sido as atividades de serviço. Os mutirões para mim é um laboratório muito interessante. Primeiro que já seleciona quantos estão dispostos a gastar o seu suor com algum serviço na obra de Deus. Já começa por aí. E segundo, quando lá está, você percebe quem são aquelas pessoas que estão fazendo para Deus e querem fazer o melhor. Então, teu projeto tem que ser nessa perspectiva. Ele está preparando um povo para o Senhor. Fazer para Deus, não para si mesmo, não para homens. E saber a quem você pertence, determina quem você é, para quem e como você vive. Para quem você vive? Porque o texto aqui nos declara que somos do Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Alguns anos atrás, nós tínhamos um presbítero aqui que chegou a pisar nessa plataforma, José Maria Del Vigna, e ele falava sobre Deus é a causa e a substância. Eu falei, onde que ele tirou isso, né, na teologia? Aí eu fui procurar um filósofo, e tem um filósofo chamado Baruch Spinoza, e que diz que Deus é a causa, a essência, a substância e o fim de todas as coisas. Tudo é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ao levantar, ao assentar, Deus seja glorificado. Ao acordar, Deus seja glorificado. Ao estudar, ao trabalhar, ao estar nos ambientes de trabalho, Deus seja glorificado. Ao adorar, Deus seja glorificado. Ao sair de casa, ao cumprimentar as pessoas, Deus seja glorificado. É tudo para a glória dEle. O objetivo é satisfazer aquele que te arregimentou. Mas o texto continua. Quando você faz uma ligação com uma orientação de Paulo à igreja de Colossos, ele diz assim, a fim de você viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha só que lindo. Então estamos falando de propósito, e o propósito é que você viva de modo digno, coerente com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para o seu inteiro agrado, fazer o que agrada a Ele, não a você, e frutificando em toda boa obra. Tudo que você faz, há pensamentos de produção de coisas boas. Mas em terceiro lugar, veja que o texto diz, habilitar para o Senhor, o quê? De novo, habilitar para o Senhor um povo. Vamos passar num povo, já já a gente entra no preparado. Um povo. Veja que não está falando aqui de um bando, de uma porção de gente, de um grupo. Ele está falando de um povo, e nós estamos então mencionando a estrutura. Porque um povo preparado tem que estar estruturado. Sabe que a Bíblia utiliza algumas figuras de linguagem com relação à igreja. Por exemplo, ela é apresentada como noiva, ela é apresentada como edifício, ela é apresentada como lavoura, ela é apresentada como corpo de Cristo. Mas tem três outras imagens que eu acho muito fantásticas. Primeiro, ela é apresentada como família.
Por isso, lembra da minha palavra inicial? Quando você pensa em casamento e pensa em família, se a família não estiver estruturada, não dá para entender a igreja como uma família divorciada, arrebentada, com primeiro, segundo, terceiro relacionamento, e os agregados, os enteados, tudo ali misturado. Nós somos família de Deus. Uma família que foi ganha, que foi salva, que foi incorporada pelo sangue de Jesus. E Ele é o nosso irmão mais velho. Até deixa eu fazer uma correção aqui, porque a gente canta e às vezes na teologia nós estamos errados. Por exemplo, quando eu vou orar, eu tenho que me dirigir a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Ao Pai. E sempre eu faço isso em nome de Jesus. Então é uma coisa básica, elementar no cristianismo. Você se dirige ao Pai em nome de Jesus, isso é teologia. Mas eu posso também me dirigir ao Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor está comigo. Eu posso me dirigir a Jesus. Jesus, eu te louvo e te exalto. Eu falo de teologia porque na Bíblia também, quem é o leão? Quem é o leão na Bíblia? Jesus. E às vezes a gente até canta um pouquinho errado, porque fala Deus é o leão. Porque quando a gente fala Deus, nós estamos se referindo a quem? Ao Pai. E o Pai é leão? Não. Quem é leão na história bíblica? Quem é? Por isso que a gente fala, Deus o leão. Não, Deus não é leão, é Jesus o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus também. Eu não posso falar Deus, o Senhor é o Cordeiro. Às vezes a gente confunde isso porque a gente está se referindo a Jesus como Deus. Mas é importante a gente usar as terminologias certas para adequar. Então isso nós estamos pensando na correta interpretação e direção teológica, porque às vezes a gente começa a pegar alguns vícios e falar do jeito que a gente sabe, mas se falta cultura bíblica. E nós somos família. Mas Atos dos Apóstolos diz que vocês são discípulos, comunidade dos discípulos. Lucas, quando estava escrevendo Atos 6, ele diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, aqueles que foram atraídos por Jesus e passam a seguir Jesus e se tornam a comunidade dos discípulos. Mas a terceira abordagem relacional, além da família, além da comunidade dos discípulos, é do povo. E aqui nós estamos falando de uma estrutura também. Porque quando você vai lá para a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Repita comigo: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só o seu chamado, a sua vocação, a estrutura que Deus formou. Não chamou um bando de gente, não chamou um grupo, vamos aí, não é assim. Há uma estrutura. Vocês são raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são sacerdócio real. Então considerar a igreja como povo do Senhor, como essa estrutura, é reconhecer que você, antes de conhecer Jesus, quem você era? Dá para descrever por Paulo mesmo. Eu era o mais dos infelizes dos pecadores. Salmo 40, ele diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. E ele continua: tirou-me de um tremedal de lama, me pôs nos lábios uma nova canção, e me firmou os passos. Muitos verão e glorificarão o Senhor. Veja que você veio do lodo, você veio da lama. E é interessante que também, se dirigindo a Israel, muitas vezes você vai escutar a expressão vermezinho de Jacó, bigato. É isto que éramos. O profeta Jeremias diz: da mais profunda cova eu te invoquei. Então nós éramos esses, desprezíveis, alienados. E aquela canção que a gente cantava antigamente dizia: quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Pobre, desprezível pecador, era você e eu. E você foi inserido, enxertado na videira, no povo. Você tem que entender que, como uma família, um povo do Senhor estruturado, você precisa reconhecer também o caráter universal do povo de Deus. Por quê? Quando você folheia lá em Apocalipse 7:9, diz o seguinte: depois disto vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro de Deus. Haverá um dia em que serão congregadas diante do Cordeiro todas as pessoas, um grande povo formado de todas as nações, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as tribos.
Alguns anos atrás, num acampamento de jovens que fizemos em Amambai, algum tempo atrás, eu falo na década de 90, nós estávamos com a mocidade da igreja lá, junto com a Missão Evangélica Kaiowá de Amambai. Eles têm uma estrutura muito interessante, mas um domingo foi muito emocionante você estar ali naquele lugar e eles cantando aquelas canções na língua deles. E aquilo mexia com a gente. Falei, puxa, um dia nós vamos entender o que é que eles estão cantando. Todos estarão adorando o Cordeiro, porque nós temos a compreensão desse mistério do povo de Deus. E aqui diz etnia, cultura, de todos os tempos, desde 3.000 anos atrás. Todas essas pessoas que foram formadas na história, de todas as culturas, estarão diante do Cordeiro. Um povo. E você precisa, para ter essa ideia, consciência de estrutura, reconhecer a vocação e o propósito do povo de Deus, porque o texto diz, vocês foram chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seu chamado é para proclamar, é para viver no seu consultório, para viver no seu escritório, para viver no seu condomínio, para viver na sua empresa, para viver na sua universidade. Luz! Proclamar as virtudes, as pessoas têm que ver em você Jesus. Há uma série, se você um dia for procurar, até na verdade um aplicativo, The Chosen. E lá tem umas histórias de Jesus. Alguém já viu esse aplicativo, The Chosen? E saiu o segundo momento agora, segunda série. E é interessante, porque aquele Jesus que aparece lá, eu gosto muito de assistir The Chosen, porque ele não parece aquele Jesus muito santo. Porque todos os filmes de Jesus, aparece Jesus assim, bem diferente. Ele parece, esse Jesus do The Chosen, ele parece um Jesus muito natural, muito humano. Hoje mesmo eu estava assistindo uma série que ele está debaixo de um carro de boi consertando, porque ele era marceneiro consertando alguma coisa lá. E é esta visão desse povo preparado que tem um propósito de proclamar as virtudes do Senhor. Você é um povo estruturado, centrado em um só Deus, um organismo vivo, uma equipe, um time organizado no multicolorido. E aprecie isso. Quando Salomão faz a sua oração consagrando o templo, ele diz, se o meu povo, Deus diz para ele, se o meu povo, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e virei dos céus e sararei a sua terra e sararei os seus pecados. É isso, o meu povo. Olha que carinho de Deus chamando você. Ei, vocês são meu povo. Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim que Deus mandou Jesus Cristo e ele se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A marca que esse povo que Paulo declara aqui é santidade, exclusividade e prestatividade. Santidade porque remido da iniquidade e puro. Exclusividade porque é um povo exclusivamente seu. E prestatividade porque é um povo zeloso de boas obras. Meu amigo, se você não carrega essas marcas, não dá para ser identificado como povo de Deus. Se na sua vida você não tem essa prestatividade de boas obras, se na sua vida você não trabalha a sua santidade, você não é identificado. Se você não tem exclusividade, porque tem muita gente dividido entre Deus e o mundo e fica balançando. E se você não tiver se Deus não tiver exclusividade na sua vida, se você não for exclusivo dele, você não faz parte do povo de Deus. Quero ser bem didático para você. Vamos recapitular? Repita comigo. E habilitar para o Senhor um povo. E a última palavra qual é? Preparado. E aqui nós vamos então concluir pensando que o preparo aqui não é o processo, mas é o desfecho. Nós estamos falando aqui da certificação, da habilitação, da aptidão. Vamos lembrar disso, quando você estava com 18 anos e queria tirar sua carta de motorista, ou carteira nacional de habilitação, e ficar apto para dirigir, o que você teve que fazer? Ir para outra escola, fazer os testes, ler aquele negócio lá para a placa de trânsito, saber tudo como tem que dirigir, todo um processo de preparo. Depois você faz o teste, a aula prática, você tem que fazer exame
psicológico, exame de oftalmologista, oculista, você tem que fazer o toxicológico hoje. E aí, depois de tudo isso, fazer o teste da baliza, que muitos perdem lá e não tiram carta até hoje. E você fica sem habilitação. Mas vocês entendem? O preparo é o processo. E a habilitação é a conclusão do processo. E quando você recebe a sua carta, você pode sair, mesmo sabendo dirigir direito, porque muitas pessoas estão por aí e vão aprendendo no processo também. E dá um trabalho para a gente na rua, que fica comendo faixa por aí, vira sem dar seta, e você já conhece todo esse estrago que essas pessoas fazem. Espero que você não seja uma delas. Mas na carreira profissional, se você não participar desse processo, se você não tiver formação acadêmica, você não tem depois o seu CRM, a sua ART, você não tem a aptidão, a habilitação, a certificação que é necessária que você tenha. Na carreira bancária, por exemplo, para você chegar a uma gerência, você precisa prestar a CPA 10 e CPA 20, que é uma matéria chata, tudo bancária. E quando você prepara e estuda, você fica passa na prova, você fica habilitado, certificado para ser gerente de contas ou de uma agência bancária. Meu amigo, isso aí serve em todo lugar. Então a melhor tradução para mim dessa ideia, habilitar para o Senhor um povo preparado, é preparar para o Senhor um povo habilitado. É o contrário aqui para mim. Porque o preparo é o processo e a habilitação é a certificação. E você faz isso, faz com antecedência. Você está tendo a ideia de habilitado e certificado, de aptidão e de estudo. A importância do preparo para a certificação é fundamental. Fazer exercícios e cuidar da sua alimentação saudável te prepara para uma velhice boa, é ou não é? Você descansar, dormir, você é certificado e você está habilitado para enfrentar mais um dia, mais uma semana. Quando você tem uma vida devocional, de leitura da palavra, de oração, de comunhão com o Senhor, você está sendo certificado para enfrentar as lutas espirituais. Então concorda comigo que quem não ore, a Bíblia não lê, está enroscado. Não está certificado, habilitado para vencer as suas lutas espirituais. E também, se você não tiver uma vida em comunhão com os irmãos e uma vida de fé e confiança em Deus, você não está sendo preparado para a vida eterna. Infelizmente é isto, a dura realidade. Muitas pessoas vão morrer na praia, vão ficar vendo navios e não vão encontrar com o Senhor Jesus Cristo porque não tiveram o capricho, a dedicação, a disciplina, a paciência, a prestatividade, a exclusividade de povo de Deus. Quais são as áreas que o povo de Deus precisa estar preparado e habilitado? Habilitar para o Senhor um povo preparado. Primeiro nos dons. Que dom que Deus te deu? Há uma canção antiga que dizia assim: quando vier o Senhor e perguntar dos seus talentos, que dirá ao Senhor dos talentos que Ele te deu? E na canção dizia: multiplica, multiplica. E querido, a gente tem que olhar isso. Você consegue avaliar de muito tempo: puxa, diante de tudo que Deus me fez, onde é que eu cheguei hoje? O que eu vou apresentar para ele? Nós fizemos esses dias sobre os talentos, a multiplicação de talentos. E vai ter um projeto para células de multiplicar talentos. E vocês vão ver como vai ser pedagógico. A certificação do povo de Deus se dá também na palavra. Vamos brecar esse analfabetismo bíblico. As pessoas são analfabetas na Bíblia, elas não têm comunhão com a palavra. E nós precisamos dizer: ó, quanto amo a tua lei. Lâmpadas para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tem gente doente porque não tem a palavra do Senhor que restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A igreja tem que se preparar em que área? Certificar-se em que? Na autoridade espiritual. Quanto crente que tem medo de demônio? Aquela casa mal assombrada: ah, não vou não. Vai sim, meu irmão, você vai no nome de Jesus. Agora não vai ficar brincando com o demônio à toa. Eu me recordo na Bahia, alguns anos atrás, nós subimos uma montanha onde tinha uma capela lá em cima. E o pessoal subiu de noite, nós fomos lá conhecer, lá dava para ver a cidade de Mairi, lá no interior da Bahia.
Chegando lá na capela, o pessoal começou a brincar com as coisas que tinham dentro da capela. Todas as nossas lanternas não acenderam mais. Tivemos que descer no escuro. Vai brincar com o capeta para você ver o que dá. Então não fica brincando com essas coisas. Nós temos que ter a coragem, a audácia para, com ousadia, dizer: em nome de Jesus, sobre a tenda do Filho de Deus não vale nenhum encantamento. Está a bênção do Senhor. E Satanás, eu quero lhe dizer, você que tem atormentado vidas nesse auditório e vidas nesta casa, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo cubra esta pessoa e ela seja liberta de toda a sua ação e ingerência sobre esta vida. Certificação na vida de santidade, no testemunho, no avivamento, no poder do Espírito. Certificação no compromisso de aliança com o Senhor Jesus Cristo. O seu reino em primeiro lugar na minha vida e no seu serviço com o Senhor. Certificação, você que foi chamado para vocação pastoral, você que é equipe de ministério, vocês que estão aí, como você tem feito o seu ministério? Você que foi chamado para ser presbítero dessa igreja, como você tem atuado no seu ministério? Você que foi chamado para ser diácono da igreja, diaconisa, líder de célula, líder de curso, líder de ministério, integrante de ministério, como você tem feito? Será que está sendo certificado? É esta a palavra: habilitar para o Senhor um povo preparado. Quero convidar você a se colocar em pé. As marcas do ministério da igreja nos últimos dias, quais são? Primeiro, o poder do Espírito. Uma igreja que crê na conversão e prega a conversão. E terceiro lugar, a marca é um povo preparado para o Senhor. Povo habilitado. Você quer fazer parte desse povo? Você quer viver no poder do Espírito, nessa vida convertida, proclamando a conversão e uma vida dedicada no preparo para a volta de Jesus? Se Jesus vier hoje, você está pronto? Se Ele te chamar nesta noite, você está pronto? E não adianta só uma oraçãozinha não, porque eu aprendi na minha infância a mamãe dizendo assim: agora me deito para dormir, guarda-me, ó Deus, em teu amor. Se eu morrer sem acordar, recebe a minha alma, Senhor, amém. Estou salvo. Não é só isso. É bom consagrar a sua vida assim. Talvez o Senhor esteja usando esta palavra para despertar você, para te acordar desse sono espiritual, tirar desta letargia espiritual, dessa paralisia, desse desânimo espiritual. Essa canção é uma canção que vai estimular você a declarar isto. O nome da canção é Povo de Guerra, é do Koinonia, e diz assim: o Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento. Fique ligado aqui, meu irmão, não distraia com outra coisa não, por favor. Que nos capacita a vencer na terra e no céu. A sua luta, na verdade, não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. E agora olha que palavra linda: e ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer, porque no último dia o Senhor virá. E virá, eu gosto muito dessa canção que diz assim: para reinar com aqueles que gastaram seus dias, viveram em guerras, servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Ah, mas não é paz que a gente tem como povo de Deus? Tá, pega Paulo e ele vai dizer lá. Como é que é, Paulo? É o seu ministério. Fala, meu irmão, posso te dizer a verdade? É lutas por fora e temores por dentro. Isso é o ministério, isso é a vida cristã. Lutas por fora e temores por dentro. Mas somos mais que vencedores. Vamos cantar esta canção declarando como um exército. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal.
capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em toda a vontade do Pai. Ele não será derrotado. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda arma contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em toda a vontade do Pai. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. Teu povo, Senhor, sendo levantado, Pai, para marcar esta geração. Pai, que toda essa declaração desse cântico seja verdade, seja real, seja concreta, seja palpável, seja visível, seja manifesta na Tua igreja. Queremos, Senhor, crianças cheias do poder do Senhor, adolescentes cuja marca, e jovens também, a força do Senhor. Levanta um povo ousado, intrépido, com autoridade, que maneja bem a Tua palavra. Que esta marca, Senhor, de um povo habilitado, certificado, preparado, possa ser vista na nossa comunidade, em todos esses que estão aqui neste lugar, em todos esses que participam conosco e estão entendendo o que o Espírito do Senhor tem dito à igreja. Olha por nós. Não queremos ser tímidos, alienados, covardes, despreparados, relaxados. Queremos ser um exército, um povo estruturado, habilitado para toda boa obra e frutificando nelas. Faz isso, Senhor, em cada um de nós. Também aproveitamos esse tempo para orar por aqueles soldados que estão machucados, feridos, enfermos. Visita-os com Teu Espírito Santo e o bálsamo restaurador. Sopra o fôlego de vida, para que todo vírus possa ser combatido em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor. Fica conosco nesta semana, encerrando esse mês de abril. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Cordeiro, o Leão, o Messias, o grande amor do nosso Deus e Pai, que as consolações do Espírito Santo te acompanhem até o dia que o Senhor te chamar. Amém.